Queridos irmãos e irmãs, no decorrer do Evangelho, Jesus, ao mesmo tempo que convidava as pessoas a o seguirem, ele ia também ensinando como é que se deve seguir a ele. Ele ia colocando até condições para aqueles que quisessem segui-lo. Hoje no Evangelho, nas leituras de hoje, a igreja nos convida a falar desse seguimento de Jesus, um assunto que volta muitas vezes nas nossas reflexões. Mas hoje, essa leitura nos vai trazer praticamente uma palavra nova que Jesus introduz na concepção do serviço de Deus. O que nós vemos hoje? Um jovem, e é interessante observar como que a cena é contada. Alguém veio correndo, portanto entusiasmado, feliz, correndo, ajoelhou-se diante dele, de Jesus, e perguntou. Então, uma pessoa que vem cheia de entusiasmo, e ela vê em Jesus mais do que um mestre, porque o ajoelhar-se é um gesto de adoração, nesse contexto aqui de adoração, portanto reconhece em Jesus mais do que um simples mestre. E essa pessoa que vem alegre, correndo, traz uma pergunta: bom mestre, o que é que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Eu acho que essa pessoa ainda era influenciada pelo pensamento daquele tempo e imaginava também a religião como uma espécie de troca. Eu faço alguma coisa e em troca Deus vai quase que me pagar. Jesus vai corrigir isso. A gente não faz as coisas para que Deus pague. A gente faz as coisas para que nós estejamos mais próximos de Deus. Por isso que Deus falou para Abraão: eu é que serei a tua grande recompensa. Quando nós falamos que esperamos um dia alcançar a recompensa eterna, não é um troféu, não é um pagamento, mas essa recompensa é o próprio Deus, de quem lá no fundo do nosso ser nós sentimos fome e necessidade dele. Não é? Então não fazer para ganhar, mas para alcançar essa vida que é o próprio Deus. E aí Jesus, que sempre nos impressiona, porque se ele veio buscar seguidores, palavra tão atual no mundo de hoje, não é? Se ele veio buscar seguidores, e ele deseja que nós o sigamos, parece que ele deveria facilitar as coisas, dizer umas coisinhas bonitas, que nos atraiam, mesmo que depois lá na frente a gente se iludisse, não é? Por que não fazer isso para atrair seguidores? Jesus não quer que nós nos decepcionemos com ele durante o caminho. Ele quer que nós já abracemos o caminho, sabendo que nós vamos encontrar. Senão seria uma decepção. Lá na frente, a gente podia falar: Jesus, o Senhor me enganou. O Senhor me apresentou uma proposta, mas não era bem assim. Nós podemos, às vezes, nos queixar com Jesus, e às vezes a gente dá umas brigas com ele, não é? A liberdade de filhos de Deus, mas dizer para ele que ele nos enganou, que ele nos apresentou algo que era falso, e isso jamais nós teremos coragem de fazer, porque ele é muito claro. Esse jovem, com esse entusiasmo todo, era a hora de Jesus falar: venha, eu preciso de você. Esse jovem veio mais ou menos com uma música que cantamos no início, né? Que a gente gosta tanto de cantar e realmente é bonita. Eu seguirei, aonde fores, Senhor. E se Jesus fala assim: até a cruz? E sobretudo no assunto que ele vai entrar hoje, Jesus então vai dizer para aquele jovem: primeiro você quer chegar à vida eterna? Primeira coisa, básico, para quem quer seguir a Deus, quem quer servir a Deus, básico, observe os mandamentos. E aí é bom lembrar de vez em quando que os mandamentos da lei de Deus são, meu Deus do céu, são 10. São 10. Por isso que é bom lembrar de vez em quando, né? Porque às vezes a gente acha que são 4, não é? Ou até 2. Padre, eu não tenho pecado. Eu não mato, eu não roubo, não é?
E alguns ainda botam assim, e não fume e não beba. Aí já é uma perfeição bem maior, né? Mas a maioria, eu não mato e não roubo. Mas espera aí, aqui saíram mais coisas. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então, primeiro passo para chegar à vida eterna, observar essa lei que nos leva para o bom caminho. E aí a surpresa, aquele rapaz já fazia isso. Ele vira para Jesus e fala, mas isso aí, se é isso aí que precisa para ir para a vida eterna, eu já estou lá. O que essa passagem nos mostra? Que Deus pode pedir mais do que o básico. Ele pode pedir um pouquinho mais. Se tem uma coisa que Deus não quer na nossa vida, é mediocridade. Não é? Ah, está mais ou menos. Já fiz até aqui, está bom, me acomodo. Não! Jesus não gosta que nós fiquemos com água nas canelas. Ele nos chama para águas mais profundas. Só quem vai para águas mais profundas é que, por exemplo, pode enfrentar uma tempestade. E de que adianta você não enfrentar a tempestade se você também ficou na beira da praia com água no meio das canelas, onde uma formiga passa sem se molhar? Não é? Mediocridade. Esse jovem fazia, mas ainda não era tudo. E aí Jesus vira para ele. E o evangelho não é só para ele, mas é para nós. São Marcos frisa muito bem, aliás, São Marcos sempre traz esse detalhe do olhar de Jesus, como ele vai falar do olhar de Jesus para Pedro, aqui também ele fala, Jesus olhou para ele com amor. Era verdade, aquele jovem foi sincero, ele realmente observava, guardava, vivia os mandamentos. E aí Jesus vê naquela alma, uma alma que podia fazer mais, vê naquela pessoa, uma pessoa que podia ir além do básico. Não tem esses planos, né, seja de celular, de que for ter o plano básico, né, plano de saúde também. Tem o básico e depois tem o plus, tem o premium, né, o cartão não sei que cor. Jesus vê desse jovem alguém que poderia ser um premium, algo a mais. E fala para ele, falta-te uma coisa. Mas ao dizer, falta-te uma coisa, Jesus estava dizendo, você pode fazer mais. E aí a grande novidade, Jesus fala, vai, você quer me seguir? Mas volta, vai lá, venda tudo o que você tem, distribua tudo para os pobres, não precisa trazer para mim não, distribua tudo e venha me seguir sem nada, desculpa a expressão, lisinho, sem nada, é assim que eu quero você, sem nada, eu quero você. Já contei para vocês a história de um padre lá da minha terra, né? Ele, na época da campanha, na época da festa do santo, fazia campanha de arrecadar bezerros, né, para fazer o leilão de gado, muito comum lá. Aí chegou numa fazenda lá, um senhor que não era muito de igreja, não, mas virou para o padre com aquela atitude assim, meio vaidosa, né? Ô padre, eu vou dar um boi para a igreja. E aí Deus tocou o coração do padre, e o padre virou para ele assim, Deus não quer o seu boi, Deus quer você. E esse homem se tornou um homem de fé. Até uma igrejinha na propriedade dele ele fez, que depois atendia a comunidade. Ele entendeu que mais do que o boi, Deus queria ele. É o que Jesus fala hoje para esse jovem, eu quero você. Vou ler de novo. Alguém se aproximou de Jesus, correndo, ajoelhou-se e disse, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E agora, o que o Evangelho fala? Quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza. Que diferença daquela pessoa entusiasmada que chegou correndo, não é? E agora sai de cabeça baixa, abatido, triste. Por que essa diferença? Porque Jesus colocou o dedo na ferida. Porque Jesus chegou ao fundo do coração dele e pediu algo a mais. E por que ele foi embora? Jesus fala aqui porque ele era rico, mas o contexto nos leva a entender o que Jesus queria dizer com isso. No tempo de Jesus, era muito comum imaginar assim, você é rico, então você tem as bênçãos de Deus. Você é pobre, você fez alguma coisa errada, Deus te castigou, você é um pecador. Hoje, cuidado que essa pregação volta, hein? Cuidado. Cuidado com a prosperidade como um sinal infalível das bênçãos de Deus, não é? Deus
Sim, os dons, as coisas que temos, são dons de Deus, mas isso não necessariamente significa que você é uma pessoa boa ou melhor do que aquela que tem menos ou não tem nada. O que Jesus ensina aqui? Desapego. Essa é a palavra nova que Jesus traz para nós. Desapego. A questão não é o quanto se deixa, não é o quanto se tem, nem o quanto que se não tem. A questão é o coração. Se você tem muito e é apegado, se você tem pouco, mas o coração é cheio de cobiça, é a mesma situação. É isso que Jesus chama de rico. Quem condiciona a sua felicidade aos bens materiais. Esse rapaz não soube fazer isso. Os bens o prendiam. Cuidado que a gente pode estar preso de muitas formas. Pode estar numa jaula e ela pode ser de ouro, mas continua sendo jaula. A corrente pode ser de ouro, mas continua sendo corrente. Esse jovem estava aprisionado, não é? Era apegado, vivia os mandamentos. Mas como essa forma, eu estou investindo, um dia Deus vai me pagar, assim como eu tenho meus bens, um dia Ele vai me pagar. Ele era apegado, era preso a essas coisas. E Jesus fala, uma pessoa assim, é impossível entrar no reino dos céus. É impossível. Os discípulos ficam apavorados com a palavra de Jesus, e aí Jesus nos diz, para o ser humano é impossível, mas para Deus tudo é possível. Deus pode nos dar a graça de nos desapegarmos dos bens. E aí, em contraste com essa cena, quem é que aparece? São Pedro. E coloca para Jesus também uma pergunta. Ele observou aquilo tudo, aquela conversa, e ele sabe que ele deixou o que ele tinha. E ele fala para Jesus assim, Senhor, eis que nós, ele e os discípulos, né? Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Me dá vontade de rir de São Pedro. Eu não vou rir porque ele é o primeiro papa, né? Chefe da igreja, melhor não rir dele não. Mas me dá vontade de rir e perguntar para ele assim, Pedro, você deixou tudo? E ele vai falar, sim, Gaspar, deixei tudo. É? E o que é o tudo que você deixou? O que São Pedro deixou? Um barco e uma rede velha. Porque o Evangelho fala que ele estava costurando a rede. Porque a rede já era velha. Foi isso que Pedro deixou praticamente para seguir a Jesus. Mas isso era o tudo de Pedro. O tudo dele era o barquinho dele, que certamente ele amava, o barquinho dele. A sua rede, que ele cuidava com tanto carinho, era o tudo. Assim, meus irmãos, assim como se você tem muito e é apegado, e tem pouco e é apegado, não vai fazer diferença, assim também, se você tem muito, mas entrega a Deus, se você tem pouco e entrega a Deus, você também está entregando tudo. É isso que Deus pede de nós. Existe aquela música muito bonita, não é? Há um barco esquecido na praia, né? E depois lá, acho que na última estrofe, fala assim, tantos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. Que música linda. Como é bom a gente poder dizer isso, nos barcos deixados na praia, o meu está lá. Era o barco dos sonhos que eu tinha, porque eu nunca deixei de sonhar. É o nosso tudo. É isso que Deus pede de nós, essa disposição. Senhor, o que o Senhor pedir, eu estou pronto para entregar. Se forem todos os meus bens, as minhas fazendas, né, as minhas empresas, eu estou pronto para dar. Mas se for também o meu barquinho, eu estou pronto para dar. Quando eu era reitor, uma vez veio um jovenzinho fazer encontro vocacional, e ele era da zona rural. E na zona rural é muito comum a pessoa ter seus bichinhos, né? Aí os vocacionados conversando lá, né? Ele falou assim, meu Deus do céu, eu vou ter que deixar meu leitão. Era o leitão que ele tinha. Mas ele teve a coragem de deixar o leitão para seguir a Deus, né? Não importa se são muitos bens, se é um barco, se é um leitãozinho. O que importa é a atitude do coração. É isso que Jesus quer nos ensinar hoje, né? Se Jesus hoje falasse para nós, falta-te uma coisa. Só uma coisa. Nossa, está muito bom, né? Só nos falta uma coisa.
O que é que seria? Peçamos a Ele que fale ao nosso coração. Se falta alguma coisa para nós o seguirmos mais de perto, se nós temos que deixar alguma coisa, que Ele nos mostre. Porque nós queremos ter esse coração aberto, desapegado de qualquer coisa, lugar ou pessoa. Amar a todos, mas não prender o coração a nada, para que o coração seja dele. Para que realmente, com toda a sinceridade do nosso coração, nós possamos cantar e viver. Eu seguirei, eu irei, aonde fores, Senhor, tua graça me basta. Aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível. Amém.